Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar contar um pouquinho uma história, né, do que aconteceu aqui em casa e falar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente ensinar os nossos filhos a reconhecer situações de violência, tá bom? Então, vamos lá. O Arthur tá com 4 anos agora, né? E há cerca de um mês, mais ou menos, ele começou a reclamar de ir pra escolinha, ele chorava antes de sair de casa, não queria ir e começou a voltar da escolinha com um comportamento muito agressivo, assim, de me bater, de me arranhar, de ficar muito bravo mesmo comigo, né? Que não é o comportamento esperado dele. Ele não é uma criança que costuma mais ter esse tipo de comportamento mesmo, tá? E aí a gente conversou com ele, eu perguntei para ele várias vezes o que estava acontecendo. Ele fez isso mais ou menos uns 3 ou 4 dias. Eu fiquei bem preocupada, cheguei na escolinha, conversei com a diretora, com a professora, e nenhuma delas conseguia me explicar algo que pudesse ter acontecido dentro da escolinha e que explicasse o motivo desse comportamento dele, né? Depois de uns 4 ou 5 dias, a gente estava brincando, acho que montar um quebra-cabeça, e aí a importância, né, da gente ter momentos de atividades livres com os nossos filhos. Ele solta para mim o porquê que ele estava tão chateado de ir para essa escolinha. E aí ele me disse que na escolinha tinha um menino, um pouquinho mais velho, e começou a chamar ele de cara de pastel. E aí, assim, é um apelido que é bem comum, né, das crianças chamarem, passa como uma brincadeira muitas vezes, e muitas vezes a gente tem o ímpeto de falar para a criança, isso não é nada, né, lida com isso, tranquilo, não tem nada a ver, chama ele de outra coisa, né, e tudo mais. Mas aí, isso me chamou a atenção, por quê? Porque para ele, esse apelido tinha sido muito ruim. Ele ficou muito chateado, né, por alguém ter chamado ele assim. Ele falava, eu não sou assim, não quero ser chamado assim. Mas ele também não conseguiu falar isso, nem para o menino e nem para as professoras, e nem para mim, até que ele resolveu soltar, né? E aí a gente conversou, bateu um papo, eu conversei com as professoras, falei para ele falar quando algo estivesse acontecendo que ele não gostasse, falar para mim, se comunicar com as professoras. E no fim tudo deu certo, elas fizeram um trabalho legal, conversaram com as crianças sobre apelidos e as coisas melhoraram e ele voltou a ir para a escolinha bem, tá? E aí, por que eu tô contando toda essa história, né? Porque quando uma criança passa por uma situação como essa, a nossa tendência é dizer para a criança que ela precisa acostumar, que ela precisa lidar com aquilo, com aquela situação, né? Porque a gente foi ensinado assim quando era criança, não é verdade? Só que a gente corre o risco de ensinar para essa criança que é normal que as pessoas te maltratem, que é normal que as pessoas te deem apelidos, que é normal que as pessoas façam coisas com você que você não está gostando, né? E isso vai fazer com que a criança carregue essa sensação de que eu preciso me acostumar, mesmo quando não tá legal, mesmo quando eu não tô gostando, pro resto da vida, tá? E aí, quando a gente chega lá na adolescência, até mesmo na idade adulta, a gente encontra pessoas com muita dificuldade de entender quando alguém está sendo tóxico, né? Quando alguma pessoa está fazendo algo que não devia com você. Porque a gente foi ensinado desde o comecinho a se acostumar e a lidar com essas situações como se o culpado fôssemos nós, não é verdade? Então, algumas vezes a gente vê adolescentes, e isso aconteceu muito nessas últimas semanas lá no ambulatório, e coincidiu com essa história do Arthur, que chegam na adolescência e chegam lá no colégio, e agora com a pandemia, depois da pandemia, eles voltam para o colégio, e eles sofrem esses tipos de provocações na escola, né? Eles não conseguem lidar com isso, não conseguem externalizar que aquilo não tá legal, que aquilo não é gostoso, não é bom. E eles carregam isso dentro deles por tanto tempo, né, desde a infância até a adolescência, e isso acaba explodindo em algum lugar, né? Então a gente tem visto cada vez mais adolescentes com dificuldade de escolar, de aprendizado, com dificuldade de ir para a escola, né? Com o medo de chegar nesse ambiente. Esse ambiente é um ambiente que ele devia sentir mais feliz, mais tranquilo, porque é o lugar que tem os amigos, é o lugar que ele tem um grupo. Para adolescente isso é muito importante, né? Ter um grupo.
quando ele não tem esse grupo, a sensação de que dá para essa pessoa é de que ela não serve para nada, né? Na adolescência. Nós passamos já por isso, né? Então, muitos adolescentes, além da questão do bullying em si, que é um tipo de violência, tá? Então, a gente precisa deixar isso claro, que é um tipo de violência. Isso acaba gerando neles esse sentimento de que eles não servem para nada, de que eles são culpados por, né, estarem sendo xingados e tudo mais. Isso leva com que eles se isolem cada vez mais, não querem sair, não querem ir para a escola e acabam levando também a autolesão, né? Aqueles adolescentes que se cortam, ao uso de substâncias, porque é uma fuga, né? A gente vai para um lugar que a gente se sente bem, que a gente tem prazer. E, além disso, aos casos mais graves de tentativa de suicídio, porque aí vem a sensação de que desesperança, né? De que eu não sirvo para estar aqui. Então, uma coisa pequena, aparentemente pequena, lá na infância, lá no comecinho da vida, se a gente deixa isso acontecer e a gente não reflete junto com a criança e não reflete junto com o adolescente, pode gerar consequências lá no futuro, tá bom? Então vamos abraçar e acolher nossos filhos quando eles tiverem dificuldades. Claro que eles precisam aprender a lidar com essas dificuldades, a gente não vai estar lá, né, para ficar do lado deles o tempo todo, mas também a gente não pode deixar eles acharem que tá tudo bem se alguém fizer algo que eles não gostem, tá bom?